Bom dia. A ideia desse Grand Round veio por sugestão do pessoal do centro acadêmico, né, Jardel, que nos trouxe a ideia da gente fazer um Grand Round, e a gente inicialmente iríamos fazer com o pessoal dos Médicos Sem Fronteiras, mas vimos que existiam outras organizações aí que também estavam envolvidas nessas áreas de missões humanitárias. Então a gente escolheu duas médicas que já frequentam e fazem parte ou já fizeram parte desse programa, para nos dizer como é que isso funciona, porque é um tema bastante interessante e bastante atual. Então, Médicos do Mundo, quem vai nos trazer essas informações é a Camila, que é professora do Departamento de Medicina Social da URGS, e a Cristine, que é neonatologista, né, Cristine? É isso? E médica pediatra do Hospital da PUC. As duas já têm a vivência de terem trabalhado nessas missões. Vamos começar? 20 minutos para cada uma, e aí depois a gente abre. Cuido, pode deixar. Quando eu me levantar, tu já sabe que está na hora. Bom dia, boa tarde, né? Também depende de quem já comeu o sanduíche ou não. Eu queria agradecer o convite, porque para mim é sempre muito instigante revisitar essa experiência, esse trabalho com Médicos do Mundo, sempre me leva a ter um novo olhar, um novo questionamento sobre essa experiência que foi tão intensa, né, e continua sendo na minha vida. Então, eu vou contar assim falar um pouquinho sobre o que é o Médicos do Mundo e, claro, que vou focar no relato da minha experiência de terreno, minha experiência de ação mesmo, que eu acho que isso que é interessante, né? A parte vivencial da coisa. Então, o que é o Médicos do Mundo? Quem são os Médicos do Mundo? Os Médicos do Mundo são uma associação independente, é uma ONG, independente porque não é ligada a nenhum governo, não é ligada a nenhuma igreja, né? É uma ONG autônoma. A história é bem interessante porque o Médicos do Mundo ele é originado do Médicos Sem Fronteiras. Nos anos 70, existia já o Médicos Sem Fronteiras, por isso que eu digo às vezes que o Médicos do Mundo é um primo do Médicos Sem Fronteiras, mas são organizações diferentes. Mas no início existia o Médicos Sem Fronteiras, nos anos 70, e aí numa missão, que foi a missão da Operação Um Barco para o Vietnã, que foi uma missão onde eles queriam fretar um barco para ir retirar as pessoas que estavam sofrendo no regime comunista lá do Vietnã, né, as pessoas que estavam querendo fugir, eles iam fretar um barco para ir buscar as pessoas. E tinha um grupo do Médicos Sem Fronteiras que queria, além de médicos no barco, queria ter jornalistas para poder testemunhar, para poder denunciar tudo o que estava acontecendo. Quer dizer, publicizar os absurdos que eles estavam vendo. Então, esse grupo ele foi, digamos assim, reprimido pelo outro grupo, porque o outro grupo achou que era muita mídia, que tinha que ser uma ação mais anônima. E aí teve uma dissidência de um grupo que queria mais denunciar, testemunhar e tornar pública a situação, e um grupo que queria que a ação continuasse anônima. E desse grupo que queria mais denúncia, mais testemunho, surgiu o Médicos do Mundo. Foi com esse cunho, né, mais, digamos, político e mais querendo mostrar para o mundo o que estava acontecendo, que surgiu uma nova organização que se chamou Médicos do Mundo. E o líder, o cofundador dessa nova organização, era o Bernard Kouchner, que depois até foi ministro das Relações Exteriores da França, uma pessoa bastante influente, né, com muita experiência nessa área. Então, essa é a origem do Médicos do Mundo, e daí, por isso, tem uma marca, né, de um trabalho mais político, digamos assim, mais voltado para a questão dos testemunhos. Então, há mais de 30 anos, o Médicos do Mundo se compromete com a assistência às populações mais vulneráveis. Essa questão dos testemunhos, né, que faz parte da história, inclusive da fundação do Médicos do Mundo, sobre as situações de violação à dignidade, os direitos humanos. E o Médicos do Mundo se compromete com o desenvolvimento, né, que é a questão de contribuir para melhorar
de forma durável, sustentável, as políticas de saúde e as práticas assistenciais, né, tendo como marco o acesso universal à saúde. O Médicos do Mundo tem uma sede principal na França, em Paris, e tem outras 14 sedes em vários outros países. Cada sede é independente. Na verdade, cada sede tem seus próprios projetos, tem seus próprios processos de recrutamento, e aí as pessoas se vinculam, né, às diferentes sedes conforme a sua conveniência. As missões do Médicos do Mundo tem no mundo inteiro. Tem vários países, conforme, né, a pertinência das ações, mas hoje em dia mais de 44, se eu não me engano, países onde tem missões do Médicos do Mundo. E interessante que o Médicos do Mundo também tem muitas missões na França, né, já que é o país de origem da organização, eles se comprometem muito também com a sua própria população, né, e lá tem muitos projetos voltados às populações vulneráveis na França, os imigrantes, usuários de drogas, população sem domicílio. Esse trabalho, eles têm uma forte tradição também. As missões, elas podem ser de urgência, né, que são as missões, às vezes, mais conhecidas, que são aquelas intervenções de crise, onde teve uma catástrofe natural, uma situação de guerra, uma situação emergencial de fome. Então, situações de crise, as missões tendem a ser mais curtas nessas situações, mais focadas, mais assistenciais. E o Médicos do Mundo tem uma grande tradição em missões de longo prazo, que aí são missões que se comprometem com uma ação de desenvolvimento mesmo, né, de trabalhar com algo que se insira no contexto local e que possa ser realmente aproveitado, que possa ser sustentável e inserido nas políticas de saúde daquele lugar. Então, isso é um grande marco também do Médicos do Mundo. Tem mais tradição em longo prazo do que na urgência. O Médicos Sem Fronteiras tem mais estrutura, mais potência para as urgências do que o Médicos do Mundo. Mas o Médicos do Mundo também faz bastante urgências. Quem quiser se informar mais, tem os sites do Médicos do Mundo da França e também da Rede Internacional do Médicos do Mundo, com todas as informações sobre as organizações, sobre os recrutamentos, como é que funciona. E depois, no final, também posso responder algumas perguntas. Bom, então, como é que foi para mim, né, que eu vou contar um pouquinho. Eu conheci o Médicos do Mundo quando eu estava na França, porque eu não conhecia. Eu daqui só conhecia o Médicos Sem Fronteiras e eu tinha a ideia de que eu queria trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Mas quando eu cheguei lá, eu conheci o Médicos do Mundo. Conheci as duas, né? Fui, me apresentei nas duas organizações e gostei muito do Médicos do Mundo, dessa postura assim que eu achei assim bastante comprometida. E aí estava lá eu, né, e estava fazendo uma especialização em saúde pública na época, tinha terminado minha residência em medicina de família, passei um ano lá na França e me coloquei à disposição, gente, eu posso ir para qualquer lugar, vocês podem, no que for o meu perfil, no que eu puder ajudar. E aí foi que me chegou essa proposta de ir para Angola, foi no final de 2005, Angola, então de Paris eu fui direto para Angola, é um país que fica no sul da África, e tem uma população de mais ou menos 17 milhões, fala português, o que para mim era uma coisa, eu achei uma coisa positiva, né, ter a fluidez da língua. Só que, na verdade, no interior, que é onde a gente foi trabalhar mesmo, as pessoas mal falavam português, falavam mais as línguas nacionais, umbundo, quimbundo, kikolo, várias línguas que tem em Angola, que são as línguas que as pessoas falam, as pessoas do interior falam. O contexto, qual que era? Esse era um projeto, eu fui para uma missão de desenvolvimento, uma missão de longo prazo. Eu fiquei um ano lá. Mas o contexto, ele era um contexto ainda muito ligado a uma situação de crise, que já tinha passado, mas que estava bem presente, né? Vocês podem ver pelas fotos. Era uma situação de uma longa guerra que o país vivenciou. Teve primeiro uma guerra de independência de Portugal, né? O país ficou independente de Portugal em 75, após uma guerra, e em seguida dessa guerra de independência começou uma guerra civil entre os partidos políticos que queriam ficar no poder, e essa guerra civil durou quase 30 anos. Então isso destruiu boa parte do país, o interior do país ficou completamente destruído, as infraestruturas, e as pessoas extremamente traumatizadas, né, por essa situação, muitas mortes, muitas separações familiares, muitas minas terrestres, amputações, refugiados, deslocados. Então, uma situação bastante impactante, assim, que a gente sentiu muito. Eu que nunca tinha vivenciado um contexto de guerra, a gente aqui no Brasil acho que teve a sorte, né, de não viver isso
não tem nada de bom que pode sair de uma guerra. Então, isso fazia parte do contexto. As escolas, como vocês podem imaginar, foram todas destruídas, hospitais, postos de saúde. Então, não era difícil a gente encontrar cenas assim, né? O professor ali tentando fazer o seu trabalho, né? Numa situação bastante precária. E as crianças levavam as suas cadeirinhas porque não tinha, né? Não tinha nem as escolas, então, que dizer das cadeiras. Para nós, então, esse era o contexto da intervenção. Outra coisa importante era, que me chocou muito na época, ainda me choca, né, mas a gente vai se acostumando, que é uma grande potência econômica. Angola é um país riquíssimo, é um país que é o maior produtor de petróleo da África subsaariana, ou o segundo maior. Tem diamante, tem terras, tem águas, é um país bastante fértil. E, no entanto, em 2006, esse dado é de 2006, tinha a maior mortalidade infantil do mundo. Então, era uma coisa muito chocante, muito inaceitável, né? 250 por 1.000 crianças morrendo antes dos 5 anos, é 1 em cada 4 crianças, é uma coisa assim inadmissível. Então, era o contexto, né? Era o que nos chocava, mas, ao mesmo tempo, o que nos movia também para trabalhar. Então, o nosso projeto ele era focado em ações de saúde materno-infantil. A gente tinha bastante trabalho de supervisão nos postos de saúde, capacitação em serviço. Aqui é importante dizer que, nessa zona onde a gente trabalhava, não tinha médicos nenhum e nem enfermeiros formados. Tinha técnicos de enfermagem. Só que com uma formação bastante fragilizada também, esses técnicos, porque eles vinham do período de guerra, né? Então, realmente, eram pessoas que estavam lá, super guerreiros, mas que não tinham uma formação adequada nem condições, né, para trabalhar. A gente também trabalhou com formação de parteiras tradicionais, porque nesses lugares a grande maioria dos partos era feito em casa e as pessoas moravam muito distantes de um serviço de saúde. Então, as parteiras é que faziam o acompanhamento das gestantes e os partos em casa, a maioria deles, né? E elas aprendiam isso com as parteiras mais antigas da sua aldeia, né? Era uma questão de tradição mesmo. Mas a gente começou a trabalhar algumas coisas para tentar diminuir um pouco o risco dos partos feitos em casa. A gente trabalhava também com assistência a crianças com desnutrição. Essa era uma parte mais assistencial do projeto. Crianças desnutridas, a gente fazia atendimento direto. E o importante, assim, também, uma característica do projeto era trabalhar, ou tentar trabalhar, sempre em parceria com as pessoas locais, né? Pessoas locais quer dizer autoridades de saúde, pessoas que estavam ali, né, com o poder, digamos assim, de fazer alguma coisa, e também com as comunidades, né, de trabalhar, sensibilizar as comunidades e tentar trabalhar no sentido de elas se empoderarem um pouco em relação aos direitos que tinham, né, porque eram totalmente desconhecidos. E essa parte de trabalhar com o governo e com as autoridades era, eu acho que a parte mais difícil do trabalho, apesar de a dificuldade tinha em muitos elementos, assim, mas isso era a parte mais difícil. Então, essa coisa de fazer o advocacy, assim, de estar nos postos de saúde, nas comunidades e, ao mesmo tempo, estar batendo na porta do secretário de saúde, estar lá, assim, né, tentando trazer para a parceria, para trabalhar junto com a gente. Essa era a zona de intervenção, então, a província de Huambo, que fica, né, no centro-sul de Angola. A gente tinha uma base aqui na capital da província, que é uma cidade um pouquinho maior, chamada Huambo, mas a zona de intervenção, o terreno mesmo, era no norte da província, um lugar bastante remoto, bem distante mesmo, e que tinha sido destruído pela guerra. Essas eram as nossas bases, né? A gente tinha 3 bases nessa zona de intervenção, essas nossas casas aqui em Bailundo, aqui era Mungo e aqui Cululo. E aqui era a base administrativa na capital. Nenhum desses lugares tinha água corrente, né? Todos não tinha água corrente, não tinha luz elétrica. A gente trabalhava em equipe, né? Então, vocês podem imaginar num contexto assim que é muito importante a gente ter parcerias, né? Trabalhar junto. Nós éramos uma equipe de 5 ou 6 estrangeiros, expatriados, e uma equipe grande de angolanos, né, que eram muito importantes no trabalho do dia a dia, tanto pessoas que trabalhavam na parte técnica, técnicos de enfermagem que trabalhavam conosco,
e também pessoas que faziam apoio logístico, administrativo. A questão do acesso é muito marcante, né, porque a gente trabalhava naquela zona remota, né, que eu falei, e o acesso era muito difícil. Então, para andar poucos quilômetros, demorava-se horas e horas, e tinha muitos obstáculos, né, físicos, inclusive. E a questão da comunicação também, aqui, a gente, nessas zonas, se comunicava por rádio, não tinha nenhum tipo de sinal, então, para ter um pouco de segurança, né, de ter como se comunicar, era por rádio. Algumas zonas mais distantes, a gente também não tinha como chegar de carro, então a gente ia de bicicleta, ou a pé, ou às vezes até de avião. E nessas empreitadas assim de chegar em zonas de acesso difícil, a gente tinha que estar muito atento às questões de segurança, porque nessa história da guerra, durante os anos de guerra, foram colocadas milhões de minas terrestres. Nessa zona era cheio de minas terrestres. Então, aqui tem, né, eles tinham... Nem todos os lugares estavam sinalizados, mas alguns estavam, que está escrito Perigo Minas. Então, a gente tinha que estar muito atento e seguir sempre as regras de segurança para não pisar nesses solos que poderiam estar minados, né? Então, a gente tinha que andar sempre na estrada, naquela estrada que estava desminada, e não podia nem sair da estrada para fazer xixi no mato. Isso não podia mesmo. Tinha que ficar na estrada mesmo, porque era o único lugar seguro. Aqui, alguns postos de saúde das zonas onde a gente trabalhava. Então, situações, assim, condições extremamente precárias, né, que daí nos levava àquela coisa de entender também a desmotivação dos técnicos de saúde que trabalhavam nesses lugares. E também nos levava a um sentimento muito frustrante, muito impotente, de o que a gente vai fazer nesses lugares. O Hospital de Bailundo também era uma situação muito precária. Era bem chocante, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei bem assustada. A primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o pessoal da França para perguntar, tá, mas o que eu vou fazer nesse lugar? Por onde começar? Né? Daí depois a gente vai, né, se dando conta de que começando aos pouquinhos, a gente pode fazer várias coisas. Mas a primeira reação é um susto muito grande, uma tristeza muito grande. As atividades de capacitação que a gente fazia eram muitas, a gente também trabalhava assim, conforme a solicitação das pessoas, dos técnicos, conforme o que eles estavam precisando aprender ou reforçar, a gente organizava junto com eles sobre vários assuntos. Essa aqui era sobre nutrição. Essa atividade que para nós era bem forte era da supervisão em serviço, então a gente estava continuamente no dia a dia dos técnicos, acompanhando eles, assim, a questão do atendimento clínico, dos protocolos, né, de ver assim, coisas clínicas mesmo, as dificuldades que eles estavam passando. E isso gerava assim, uma questão de valorização também, motivação dos profissionais. Isso foi bem legal, assim, essa experiência. E a gente fazia um pouquinho de aprovisionamento, não era o foco da nossa intervenção, aprovisionamento de medicações, de insumos, não era o foco, mas a gente tinha um estoque, porque nessas situações, frequentemente, faltava coisas básicas e aí a gente tinha. Mas não era assim a nossa proposta, né? Aquilo era mais uma coisa emergencial. A gente trabalhava mais era no acompanhamento mesmo dos profissionais. Aqui no Centro de Nutrição Terapêutico, aqui fazendo atendimento da criança desnutrida, aqui na maternidade fazendo atendimento do pré-natal. As parteiras tradicionais foi um trabalho, né, que eu já expliquei um pouquinho o foco. A gente trabalhou com mais de 340 parteiras de várias zonas de toda aquela área. A ideia era fazer encontros regulares com elas para trabalhar, assim, tentar ver com elas, melhorar um pouco as condições de atendimento às gestantes nas suas casas, questões de higiene, detecção de situações de risco que elas precisariam encaminhar para o hospital, porque era muito difícil chegar até o hospital. Então, o fato de saber detectar uma situação de risco já era muito importante, porque daí aquela gestante ela faria um esforço para chegar até o hospital. Questões do recém-nascido, amamentação. Então, tudo isso a gente trabalhava com as parteiras. Aqui, a tentativa de um videozinho só para assim, para ver um pouco o clima, como é que era dos encontros com as parteiras. E esse vídeo é o canto das parteiras, elas sempre cantavam, elas tinham muito essa prática, tradição, né, do canto, e era o agradecimento. Né? A gente estava chegando no final de um encontro e elas estavam agradecendo pelo encontro.
Então, elas sempre transmitiam, né, essa força, essa resistência. As parteiras, às vezes, elas caminhavam 40 quilômetros para chegar no local do encontro. Vinham a pé. Sou eu mesmo que passo. Bom, esses eram os centros nutricionais, que daí era um trabalho mais de assistência direta mesmo, tá? Que a gente fazia atendimento clínico e doação de alimentos fortificados para as crianças desnutridas. E os técnicos faziam nas aldeias sensibilização para prevenir recorrência, faziam também triagem para identificar crianças que precisavam de atendimento. No centro terapêutico, que eram as crianças graves, a gente fazia mais aquela parte de supervisão, de acompanhamento clínico, protocolos de atendimento no serviço. E nas comunidades, aquela parte assim, do trabalho em parceria, né? A ideia de tentar sempre, antes de começar uma ação e ao longo dela, a gente se reunia com as comunidades, com os líderes. Lá tem muito a questão das lideranças comunitárias, né? Pessoas da tradição, ou se não também da parte administrativa, mas que precisam participar do processo. Se a gente quiser ter uma relação mais horizontal, né? Quer dizer, é muito difícil ter uma relação horizontal nesse contexto, mas a gente tentar pelo menos ter uma escuta, ter uma conversa, e a gente sempre procurava fazer isso. Então, aqui um encontro num sábado de manhã, numa das aldeias, um posto de saúde. Camila, 2 minutos. Tá. Essa aqui é uma epidemia de cólera que teve ao longo da nossa ação, estava em Uambo, mas a gente se deslocou para uma intervenção de crise que era diferente do nosso projeto, mas que precisou de uma intervenção de urgência, né? Isso era numa outra província, só para contar que aconteceu isso também. Teve uma outra missão no meio da... Bom, então, resultados a curto prazo, a gente não pode esquecer, né, das coisas boas, né, que são as pessoas que foram assistidas, a questão da autoestima, da valorização, da motivação dos trabalhadores, que a gente trabalhava no dia a dia e a gente sentia muito retorno. Difícil de medir esse dado, né, mas a gente sentia muito retorno nessa parte. Acho que esse é um resultado que precisa ser colocado. E a sensibilização e alerta para os problemas de saúde na comunidade, empoderamento das pessoas, né, um trabalho de formiguinha, assim, mas que a gente sentia que acontecia. Agora, no longo prazo é muito complicado, né, porque um projeto desses ele tem início, meio e fim, e a gente precisa, para ser sustentável, precisa investir nas políticas de saúde, nas políticas públicas, né? E essa é a grande questão, que é a inserção dessas ações nas políticas de saúde que vão permanecer a longo prazo. A tentativa era essa, né? Mas o que realmente a gente conseguiu fazer fica um ponto de interrogação. Então, os aprendizados, né? Agora finalizando, então, dizer que eu me surpreendi muito com essa experiência, no sentido de que a minha ideia assim era que eu ia ajudar, que eu queria contribuir, mas eu aprendi muito mais do que eu jamais imaginei. Então, realmente isso me surpreendeu, porque eu não esperava assim uma troca tão intensa. Então, aprendi muito assim, coisa de estar aberta, de observar, de escutar, de respeitar as diferenças, ainda mais numa situação de tanto contraste, né? De ter muito cuidado com os julgamentos, que isso é inevitável, a gente traz, a gente carrega uma bagagem cultural. Então, num lugar desses, onde tudo é tão diferente, a gente tende a julgar tudo. E acho que amenizar esses julgamentos é uma grande coisa que a gente pode fazer para conseguir trabalhar em conjunto com as pessoas. E valorizar os saberes que são diferentes, né? Que no início eu tinha muita dificuldade, porque era tão diferente que a gente julga que aquilo é errado, porque a gente aprendeu de outra forma. Mas não necessariamente é errado, é que a gente desconhece. Então, isso é um grande aprendizado. A questão do trabalho participativo junto com as pessoas, com as instituições locais, isso, para mim, também foi um aprendizado, porque é muito mais difícil trabalhar dessa forma. O mais fácil seria fazer cada um na sua caixinha ali o trabalho, fazer o dia a dia, fazer direto, sem muita interlocução, mas daí, aquilo, no momento que tu vai embora, aquilo desaparece também. Né? Então, se a gente não conseguir trabalhar junto com as pessoas do local, fica muito difícil de sustentar. A resiliência é uma coisa muito importante, porque num trabalho assim, a Cristine vai contar também, né? Mas a gente fica muito frustrado, a gente lida com situações de altíssimo estresse e se sente muito impotente, né? Então, a gente trabalha muito essa coisa da resiliência, de que tem todas essas dificuldades, mas a gente consegue ver várias coisas positivas nesse cenário. E aprender a valorizar as pequenas coisas positivas do dia a dia, as coisas simples, os retornos, né, faz com que a gente consiga seguir adiante
e ultrapassar essas dificuldades. E, por fim, a autoavaliação constante, né? Que isso é uma coisa que a gente sai de um projeto assim, mesmo lá dentro, né? Sempre se questionando, tá, mas o que de fato a gente está fazendo? Qual é a nossa contribuição? O que nós estamos deixando aqui nesse lugar para essas pessoas? E eu acho que tem que se perguntar mesmo. Tem que se perguntar, porque às vezes até tem trabalhos desse tipo, humanitário e tal, que acaba, no fim, fazendo um desserviço para aqueles locais, porque acaba rompendo com tudo que já existe localmente. Então, a gente tem que estar muito atento e se perguntando no que de fato, a gente está contribuindo, se autoavaliando, né? Então, isso até hoje, para mim, é presente, e cada vez que eu falo sobre essa experiência, eu me pergunto de novo, né, como é que ficou. Mas o que eu acho que é interessante, para finalizar, então, colocar que uma vez eu estava conversando com um grande mestre para mim, é uma pessoa que tem uma grande experiência na África, uma pessoa já mais velha, e é um médico pediatra, chama David Sanders, é até uma pessoa bem conhecida. E eu estava compartilhando essa minha angústia com ele, mas o que foi essa experiência? Eu fui lá, eu fiz não sei o quê, mas o que ficou, né? O que será que ficou alguma coisa? E aí ele disse assim, pois é, né, é difícil saber se ficou alguma coisa. Provavelmente sim, mas vai ser muito difícil avaliar isso. Isso é um trabalho, é um trabalho realmente, é uma gota no oceano. Mas o que tu não pode menosprezar é o que tu está levando também dessa experiência. Isso, não tem dúvida que vai mudar a tua vida e vai transformar a tua vida, a tua prática em saúde, a tua visão de saúde. E eu acho que ele está muito certo, assim, porque eu acho que a coisa não é assim, só o que eu deixei, é o que eu estou levando também. É uma troca. E a transformação, o potencial transformador disso aqui, né, de fazer esses questionamentos, essa autoavaliação, é muito grande. Então, isso, assim, levar para frente, levar para todas as coisas que a gente for fazer no futuro, é uma grande coisa. E acho que ele tem razão de dizer que isso não pode ser negado. Então, eu agradeço a vocês com o Tuapandula Chalo, né, que é o agradecimento em Umbundo, que as parteiras cantaram ali. E me coloco à disposição, depois da Cristine, para a gente conversar alguma coisa. Obrigada. Bom, vou me apresentar, então. Meu nome é Cristine. Para mim é um imenso prazer poder voltar aqui no anfiteatro. Quero agradecer o convite. Eu sou médica pediatra, me formei aqui pela URGS em 2005, sou da TM 052. Depois eu fiz a minha residência no Hospital da PUC, fiz pediatria e depois neonatologia. E, na sequência, algum tempo depois de terminar a residência, eu me inscrevi, então, pelo site do Médicos Sem Fronteiras para trabalhar em algum projeto. A partir daí, eu fiz uma carta de recrutamento, enfim, fui chamada no escritório no Rio de Janeiro, fiz entrevista, participei do recrutamento e depois fiquei esperando o convite para participar de algum projeto. Então, eu vou dividir com vocês um pouco dessa minha experiência com Médicos Sem Fronteiras, da organização e do projeto que eu participei, então, em 2011, em Moçambique. Bom, então, Médicos Sem Fronteiras é uma organização não governamental que foi criada em 1971. Começou como uma pequena organização com alguns médicos e jornalistas que participaram da Guerra de Biafra, na Nigéria, junto com a Cruz Vermelha. Então, foi um rompimento da organização da Cruz Vermelha, justamente porque eles tinham essa questão de querer fazer a denúncia, de querer poder mostrar o que estava acontecendo realmente, e aí que surgiu a organização. Então, é uma história um pouco parecida com a maneira como surgiu Médicos do Mundo, partindo de Médicos Sem Fronteiras. Dessa pequena organização, então, até 2011, a organização cresceu muito. Tem mais de 450 projetos espalhados pelo mundo, sendo que isso é em mais de 60 países. Médicos Sem Fronteiras tem, hoje em dia, cerca de 26 mil profissionais em diversas áreas e de diversas nacionalidades. São mais de 7 milhões de consultas médicas por ano, esse é um dado de 2009, e tem mais de 23 escritórios espalhados pelo mundo,
O Brasil tem um escritório, é um escritório menor, que fica no Rio de Janeiro. Médicos Sem Fronteiras, então, trabalha principalmente em 4 frentes. Assim. São situações, em geral, de colapso da saúde nos países, em geral, quando mais se precisa mesmo de um atendimento de saúde. Então, são países onde há conflitos armados, em situações de guerra, em situações de epidemia, então, várias epidemias com campanha de vacinação, e HIV, tuberculose, em situações de fome, então, em países onde tem desnutrição severa, também são vários projetos, e em situações de catástrofes naturais, que são projetos mais de urgência mesmo, então, que é Médicos Sem Fronteiras é muito conhecido principalmente por esses projetos de urgência, de emergência. Então, a capacidade de poder montar, de um dia para o outro, uma estrutura hospitalar, de poder fazer cirurgia, e tudo levado por material e tudo de Médicos Sem Fronteiras. Bom, a organização trabalha com alguns princípios. O primeiro deles é a independência, então é o fato de não depender de nenhum poder político, nem militar, nem econômico e nem religioso. Então, isso permite que a organização veja, a partir das necessidades da população, onde e quando vai atuar de maneira totalmente independente, baseado só nessas necessidades. E também uma questão de dependência financeira, que a maior parte dos recursos Médicos Sem Fronteiras são recursos privados, pessoas físicas, pessoas jurídicas que doam. No Brasil, tem mais de 50, 60 mil pessoas que fazem doação constante para Médicos Sem Fronteiras. Outro princípio, então, é da imparcialidade, de não fazer discriminação de natureza étnica, política, religiosa ou econômica, e a questão da neutralidade, que é muito importante em países onde tem guerra, de poder fazer um atendimento de socorro aos civis de ambos os lados em momentos de guerra. Aqui, então, para vocês terem uma ideia dos lugares onde Médicos Sem Fronteiras atua, em vermelho são os países onde existem projetos. A maior parte dos projetos são no continente africano, tem projetos também na Ásia, na Europa, e aqui a gente tem na América Latina. Esse mapa, até ele não está tão atualizado, porque ainda consta no Brasil o projeto que existia até o ano passado, que era com os imigrantes haitianos lá no norte do país. Esse projeto foi fechado no ano passado. Os projetos, então, na Europa, eles, assim como a Camila falou do Médicos do Mundo, eles são principalmente com imigrantes que não têm documentação e que precisam de algum tipo de atendimento de saúde. Bom, eu vou focar agora, então, na minha experiência em Moçambique. Foi um projeto que eu trabalhei de HIV e de tuberculose. Eu fui como médica pediatra, então eu trabalhava na parte da coordenação pediátrica, eu trabalhava com crianças e acabava trabalhando também junto com uma prevenção da transmissão vertical. Então, a gente trabalhava com um grupo de gestantes junto, trabalhava com a prevenção e trabalhava com o tratamento. Eu fiquei durante 9 meses em Moçambique, fiquei de março a novembro de 2011. Eu vou falar um pouco para vocês do país. Eu acho que talvez vocês tenham visto um pouco o Globo Repórter da sexta-feira passada, que me ajudou um pouquinho para mostrar a situação assim de Moçambique. Moçambique, então, é um país que fica na África Oriental, ali mais para o sul. Também é um país que teve a sua independência de Portugal. Isso aconteceu depois de 10 anos de guerra. É um país que tem como língua oficial também o português. E depois da independência, o país entrou logo em seguida numa guerra civil que durou 16 anos, uma luta pelo poder entre principalmente 2 partidos políticos. A população de Moçambique, então, é de 20 milhões, sendo que a maioria mora, né, nas regiões rurais. Maputo é a capital do país e tem cerca de 1 milhão de habitantes. Aqui é uma foto da capital, da parte central de Maputo. O nosso projeto ele era centralizado na capital, mas a gente trabalhava em outras províncias também. Na parte da capital, a gente tinha um centro de saúde, os outros eram todos localizados em regiões rurais. Aqui, então, é uma foto
de uma dessas regiões onde a gente tinha o centro de saúde. Aqui era a casa das pessoas, dos moçambicanos. Lá no fundo tem o baobá, que é a árvore mais conhecida, maior e tradicional mesmo da África. Aqui também é uma outra foto das casas, das vilas, onde a maior parte da população moçambicana vive. E aqui alguns indicadores sobre Moçambique. Então, a expectativa de vida para mulheres é de 47 anos, para homens é de 51 anos. Cerca de 54% da população vive abaixo do nível de pobreza. O IDH eu coloquei, então, a posição 165 de Moçambique, entre 177 países. A taxa de alfabetização, a maior parte, principalmente das mulheres, não só não eram alfabetizadas, como também não falavam português. Assim. Então, isso era uma coisa bastante difícil, porque eles têm mais de 10 línguas locais. Na capital, em geral, as pessoas falam mais português, mas saindo um pouco, alguns quilômetros já fora da capital, a gente percebe muito que eles só falam a língua local. Então, nos atendimentos, tudo, a gente tinha que ter sempre um intérprete junto para poder fazer esse meio campo, porque, apesar de ser a língua oficial, a maior parte da população não fala o português, principalmente as mulheres. A taxa de dificuldade é de 5, então, 5 filhos por mulher. E uma coisa que eu fiquei bastante impressionada é que muitas crianças são órfãos. Cerca de 12%, o dado oficial era cerca de 12%, mas no nosso dia a dia a gente via que isso parecia mais, assim. Então, são órfãos de pai, são órfãos de mãe ou de ambos. A população morre muito jovem e muita gente em decorrência do HIV. Aqui, só para ter uma ideia, isso aqui é o que tem de transporte público. Não existe um sistema de ônibus, um sistema de transporte coletivo. Então, algumas pessoas que têm um caminhão, uma Kombi, alguma coisa, que fazem o transporte das pessoas, eles chamam isso de chapa, e é a maneira que eles têm de locomoção. Isso é cobrado, o dono da caminhonete tem um preço fixo que é cobrado. Isso não tem horário, não tem uma maneira, nunca se sabe se eles vão conseguir o transporte, se não vão conseguir. Então, isso dificultava também muito o acesso aos centros de saúde. Aqui, então, para ter uma ideia, a taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos é de 110 para cada 1.000 nascidos vivos. E a mortalidade infantil era principalmente por malária. Então, a principal causa de morte nas crianças, em torno de 23%, era por malária. Ali é uma foto de um dos centros de saúde que a gente trabalhava. Aqui são enfermeiras moçambicanas que estão fazendo o atendimento. Aquelas carteirinhas ali amarelas são carteiras de vacinação. Então, as mães tiravam a roupa das crianças, colocavam ali, penduravam na balança, elas anotavam o peso, depois faziam as medidas do perímetro braquial para ver se tinha alguma coisa de desnutrição, verificava a carteira de vacinação e já faziam a vacinação. Aquilo era feito era muita gente para ser atendido, então era feito meio em massa, assim, já deixava todas as crianças peladas e iam passando uma por uma, pesando, botando a roupa e assim ia se fazendo. Sobre o sistema de saúde, então, Moçambique tem 0,03 médicos para cada 1.000 habitantes, tem 0,3 enfermeiros para cada 1.000 habitantes. O sistema de atendimento de saúde ele é baseado quase que totalmente por atendimento feito por enfermeiros. Então, a população, em geral, quando tem acesso a um centro de saúde, ela é atendida por enfermeiros. Em sua maioria, são enfermeiros de nível básico. Os enfermeiros de nível básico são enfermeiros que têm uma formação de 1 ano. Depois, existem os enfermeiros de nível médio, que são um pouco menos quantidade, enfermeiros que têm 2 anos de formação. Depois, são os enfermeiros de nível superior, que têm 3 anos de formação. E aí vem os técnicos de medicina, que foi criado para tentar suprir essa falta de médicos. Então, eles fazem as mesmas coisas que um médico faz, e eles têm 4 anos de formação. E depois, a minoria são os médicos que, em geral, fazem muito pouco, a população tem muito pouco atendimento por médicos mesmo. A maioria são enfermeiros. E aí entra também as parteiras, os auxiliares de enfermagem, auxiliares de cirurgia, que são pessoas que têm uma formação de bem menos tempo, quando tem alguma formação. Aí, nesse contexto de dificuldade de acesso a centros de saúde, entra muito o atendimento de médicos tradicionalistas.
Então, a maior parte da população tem um acesso mais fácil, por ser mais perto de casa, tudo, e cultural, aos médicos tradicionalistas. Então, às vezes, as pessoas precisavam caminhar 10 quilômetros, 15 quilômetros para poder chegar num centro de saúde. Os médicos tradicionalistas acabavam fazendo grande parte desse atendimento, era cultural, o recém-nascido recebia culturalmente alguns cortezinhos que eles faziam, que aquilo era como se fosse uma benzedura. Então, tem toda uma questão que envolve muito isso. Aqui na foto, vocês estão vendo, eu estou no meio de um casal, os dois são médicos tradicionalistas, os dois eram pacientes do centro de saúde, os dois são HIV positivos. Ali do lado tem um conselheiro que trabalha com Médicos Sem Fronteiras também, que é moçambicano, que fez uma formação que a gente fazia para que ele pudesse fazer uma parte de aconselhamento, e ele também servia como intérprete nesses momentos para poder... a gente falava em português e ele traduzia para a língua local, eles falavam a língua local e ele traduzia para a gente no português. Aqui no fundo, vocês podem ver, tem 3 bandeiras, uma verde, uma vermelha e uma branca. Cada uma delas é como se fosse uma especialização do médico tradicionalista. Então, cada uma delas significa uma doença, um tipo de doença que eles podem tratar. Então, por exemplo, uma delas pode tratar doenças psiquiátricas, e assim ia. Ali na mão dela tem ali na mão dela aqui tem um objeto que é feito com rabo de cavalo. Também ali tem pendurado várias cores, e cada uma dessas cores significava um tipo de coisa que ela podia tratar. E ela usava muito isso para fazer os tratamentos. E era bastante complicado, porque eles faziam, inclusive, tratamentos com ervas e com coisas assim para tratar HIV, para tratar algumas doenças. Então, as pessoas, quando tinham acesso ao centro de saúde, muitas vezes elas já estavam numa situação mais crítica, assim, de muito tempo, às vezes anos, de ter vindo sendo tratado com médicos tradicionalistas sem melhora. Aqui, então, as unidades sanitárias, o Moçambique inteiro tinha alguns hospitais maiores, que eram os hospitais centrais e provinciais, que eram os que ficavam nas capitais. Assim. As províncias são o que a gente chama de estados aqui, né? Então, tinha mais os hospitais rurais e gerais, os centros de saúde e os postos de saúde. Os postos de saúde eram postos menores, que não tinham condições de muitos medicamentos, não tinha, em geral, não tinha nem técnicos de medicina, tinham apenas enfermeiros, e não tinha acesso ao tratamento antirretroviral. Aqui na foto era um centro de saúde que a gente trabalhava, que Médicos Sem Fronteiras apoiava. Esse trabalho ele era todo feito em conjunto com o Ministério da Saúde. Então, a gente tinha profissionais Médicos Sem Fronteiras trabalhando em conjunto com profissionais do Ministério da Saúde. Aqui também é o mesmo centro de saúde, uma outra foto. Aqui é a parte onde eram feitos os atendimentos, então. Aqui era uma enfermeira moçambicana, de Médicos Sem Fronteiras, que estava fazendo atendimento a um paciente HIV positivo. A gente trabalhava muito em conjunto, assim, não só fazendo a parte de atendimento, mas também com uma preocupação de que, em algum momento, Médicos Sem Fronteiras não ia mais trabalhar em Moçambique. Então, a gente tinha muito essa preocupação, esse questionamento de tentar deixar para as pessoas do sistema de saúde local, para os profissionais de saúde moçambicanos mesmo, que iam continuar no país, um pouco de conhecimento. Então, a gente não fazia só um atendimento, a gente também tentava transmitir um pouco disso para que eles fizessem um atendimento um pouco mais, na medida do possível, de qualidade. Os atendimentos, então, como eu tinha dito, eram feitos muito por enfermeiras. E os atendimentos das crianças eram um pouquinho diferentes, porque, em geral, elas eram meio que selecionadas para tentar serem atendidas mais por técnicos de medicina e não tanto por enfermeiros. Assim. Então, a gente trabalhava muito em conjunto e tentando fazer sempre uma mobilização, tentando sempre fazer, às vezes, a gente se juntava, tentava transmitir qual era como que eles podiam fazer um atendimento um pouco de mais qualidade. Aqui é um outro centro de saúde, esse é na província de Tete, que é mais ao norte, era uma outra província que a gente trabalhava também. Aqui também outro centro de saúde. Aqui é uma foto do
maior hospital e o principal hospital da capital de Moçambique. Esse é o Hospital Central de Maputo. Ele é o hospital que é onde existe a Faculdade de Medicina, então é onde os alunos da Faculdade de Medicina fazem a sua formação. E aqui a maneira como eles secavam as roupas que eram usadas no hospital, os lençóis e todo o material. Sobre a epidemia de HIV, então, que era o nosso projeto lá em Moçambique, a prevalência do HIV é em torno de 11,5% lá, que é um dado um pouco inferior a um pouco de subdiagnóstico, assim. A prevalência do HIV em crianças de 0 a 11 meses era de 2,3%, e em crianças maiores era de 1,4%. O que acontecia muito é que muitas crianças morriam nesse primeiro e segundo ano de vida. Então, o projeto de HIV, de Médicos Sem Fronteiras, começou em 2001. Já na época da guerra, em 84, já existia um projeto, mas ele era um projeto de guerra, era um projeto de levar atendimentos aos civis do conflito armado. E em 2001, então, surgiu o projeto com o intuito de se levar o tratamento antirretroviral para a epidemia de HIV. Então, é um projeto da epidemia mesmo. No início do projeto, os moçambicanos não tinham acesso ao tratamento antirretroviral, não existia. Então, Médicos Sem Fronteiras foi para lá, abriu o projeto para levar mesmo o tratamento antirretroviral. Em 2011, a gente trabalhava em 2 províncias diferentes, em 3 distritos. O projeto era principalmente para prevenção, tratamento e cuidados de saúde, eram em 5 centros de saúde. E a gente trabalhava não só com atendimento, com a prescrição de antirretrovirais, mas também com questões de biossegurança, com questões de prevenção da transmissão vertical, com os cuidados então médicos para portadores do vírus HIV, com os medicamentos antirretrovirais, com um apoio psicossocial, um apoio de laboratorial e também com algumas doenças oportunistas, como a tuberculose. Cristine, 2 minutos, para a gente abrir para a discussão. Aqui era um grupo, então, de adolescentes que a gente fazia junto uma reunião a cada 15 dias. A maioria deles são adolescentes órfãos que vivem numa instituição que é mantida por um grupo católico, assim. E aí a gente discutia muitas coisas de uso de prevenção, de uso de camisinha e coisas desse tipo. Aqui era um desses jovens fazendo, então, uma apresentação no momento mais de descontração. Esses grupos eram junto com uma psicóloga moçambicana que era contratada e trabalhava junto com a gente, com Médicos Sem Fronteiras mesmo. Aqui era um grupo de discussão e de sensibilização, então. Aqui era o que a gente chamava de conselheiro, era um conselheiro moçambicano que foi treinado para tentar fazer um pouco desse apoio, assim, um apoio psicossocial, um apoio de discutir, de tentar fazer uma aproximação mesmo, assim. Aqui também a foto desse grupo. Aqui era onde essas pessoas que estão ali na foto vivem, assim. E aí, só para terminar, então, no ano que eu estive lá em Moçambique, as nossas equipes elas forneceram tratamento e cuidados para cerca de 28 mil pacientes em Moçambique, dos quais 1.600 eram crianças. E mesmo com esses 10 anos que já existia de projeto, cerca de 500 mil pessoas, o que equivale a mais ou menos 2/3 dos moçambicanos que precisavam de antirretrovirais, ainda não tinham acesso ao tratamento. E no final de 2011, então, a gente tinha, trabalhando em Moçambique, com Médicos Sem Fronteiras, 444 profissionais, sendo que a grande maioria, eram moçambicanos. A gente tinha alguns que a gente chama de expatriados, que eram pessoas, então, que vinham de outros países para ajudar, né, nessa. Mas a grande maioria era de moçambicanos, muito nessa preocupação de que se mantenha um atendimento depois, quando o projeto for encerrado. Agradecer, então, e coloquei aqui, para maiores informações, o site e o meu e-mail. Para pergunta. Queria convidar vocês para vir para a mesa. Vamos abrir para perguntas. A gente tem 5 minutinhos.
alguma pergunta da plateia? Pode te identificar e fazer a pergunta. Levanta um pouquinho. Bom, em relação aos idiomas, no Médicos do Mundo, é muito valorizado que a pessoa fale pelo menos o inglês, né? É desejável que fale francês, mas não é obrigatório, né? Então, isso vai depender de uma série de elementos. Se a pessoa tiver um bom perfil e falar somente o inglês, tá ok, né? E, às vezes, nem o inglês, porque, às vezes, a necessidade é tão grande de encontrar pessoas com perfil para trabalhar que, às vezes, não precisa nem falar inglês. Às vezes, só falando espanhol ou mesmo português, se for um país. Aí depende do país para qual a pessoa vai, né? Mas, de praxe, é o inglês ou o francês as línguas que são solicitadas. Em relação às crenças, eu percebi, assim, no dia a dia, as pessoas tinham as suas crenças, isso a gente era visível, mas as pessoas valorizavam muito também as práticas ocidentais, né? Valorizavam muito o atendimento clínico, valorizavam muito receber medicamentos. Então, a gente percebia o quanto que... Eu acho que isso é fruto da carência mesmo, que as pessoas tinham de cuidado. Então, aquela ação, por mais que seja diferente da que elas tinham como tradição, ela era, por ser um cuidado, era muito bem recebido, em geral, né? Então, assim, de forma geral, não tinha conflitos na nossa prática do dia a dia. Alguma outra pergunta? Desculpe. Vou só acrescentar um pouquinho, assim, que eu concordo nisso que a Camila falou. O que a gente tinha mais dificuldade era um pouco do trabalho junto com as autoridades de saúde. Então, nesses centros de saúde que a gente trabalhava, os médicos, em geral, eram os diretores do centro de saúde e trabalhava em conjunto com o Ministério da Saúde, então era ali que a gente tinha um pouco, às vezes, de resistência. Isso até os projetos são de mais longo prazo, a gente tenta fazer de ficar mais tempo no terreno, justamente por isso, para não trocar tantas pessoas, para que as pessoas possam, depois de que tu era conhecido, tu tinha que fazer um trabalho um pouco de conquistar, assim, a população local também. Nós vamos ter que encerrar em 2, porque senão nós não vamos conseguir muito. Bem breve. Gostaria de saber sobre a vulnerabilidade de vocês em relação à criminalidade local, como é que era, se vocês eram de alguma forma protegidos por serem médicos, e onde vocês ficavam lá, como é que eram acomodados? Bom, rapidinho, então, a questão da criminalidade nesses locais não tinha, né? A questão da segurança era mais em relação às minas, que é aquilo que eu coloquei, mas não tinha problema, a gente tinha seguranças em casa, tudo, mas nunca teve problemas em relação a isso. E a outra, o que era? Ah, sim. No interior mesmo, nos lugares remotos, eram casas muito simples, assim, muito, muito simples, com tijolinho, assim, né? E telhado de chapa, sem água corrente, sem luz elétrica. Era mais ou menos o contexto local, assim. A gente vivia em situação bem simples. Não tinha geladeira, em uma das casas a gente comia comida local. Isso acho que era legal até, assim. A gente entrava realmente em sintonia com o lugar onde a gente estava trabalhando. Tem mais uma pergunta ali? Na verdade, eu sou acadêmica do 8º semestre e eu queria saber quais são as especialidades assim, mais desejadas para ambas as organizações. Bom, para Médicos Sem Fronteiras, então, em geral, a gente precisa de médicos, independente da especialidade. Cirurgiões, anestesistas, ortopedistas, em geral, são especialidades que têm projetos mais curtos.
às vezes 2, 3 meses, assim, mas clínico em geral, pediatra, qualquer especialidade é bem-vinda, não tem uma restrição, assim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que o momento oportuniza, para vocês duas. Nós estamos vivendo uma crise no Brasil com a falta de médicos nos pequenos centros. Vocês acham que, por tudo que está se vendo, todas as tentativas de tentar organizar ou de enfrentar essa realidade estão frustradas? Vocês acham que cabe alguma missão, organizar uma missão humanitária interna no Brasil e atender essa demanda de forma continuada? Isso pode ser uma ação de saúde pública, pode estar ligada a uma ação de saúde pública, ligada à universidade, ligada aos hospitais universitários, nascer aqui dentro uma missão comunitária para atender a essa demanda? Eu acho que poderia, porque eu penso, né, para esse problema, eu penso numa solução, projeto a longo prazo, continuado, como tu falaste, né? E por que não ter o caráter de uma missão humanitária continuada, né? Mas que tem que ter o trabalho tem que se incidir na formação. Isso eu acho que é fundamental, na formação dos médicos e trabalhar com a fixação dos médicos nesses locais que estão desassistidos, né? E eu acho que daí as modalidades são muitas que podem colaborar. Acho que desde o trabalho de redistribuição interna de profissionais e, por que não, de trabalhar também com profissionais de fora do país, inseridos, né, inseridos, qualificados para o que eles vão fazer. Eu concordo, eu acho que alguns lugares do país realmente eu tive experiência com alguns colegas que trabalharam na região da Amazônia. O Médicos Sem Fronteiras teve alguns projetos lá algum tempo atrás. Então eu acho que sim, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa preocupação, essa discussão. Eu acho que tem que ser ampliada mesmo e começar pelas faculdades de medicina, de poder ser discutido isso, de poder tentar achar soluções para que se possam a longo prazo fixar mais profissionais de saúde nesses locais onde realmente onde falta, tem carência. Eu acho que fica aqui uma sugestão do Grand Round para o centro acadêmico, para a faculdade de medicina, para a faculdade de enfermagem, para as outras faculdades, pensar em alternativas, porque o problema da realidade brasileira existe. Nós não sei se nós estamos muito longe dessa realidade moçambicana, angolana, em algumas regiões do Brasil. Talvez estejamos muito próximos disso. E enquanto em Moçambique tem 0,03 médicos por 1.000 habitantes, nós estamos aqui batendo quase na casa dos 2 e continuamos com os mesmos problemas. Então, só aumentar o número de médicos formados realmente não resolve. Nós temos que atender a população. Queria agradecer a todos, especialmente a vocês duas. Excelente trabalho, parabéns. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer a todos. Até a próxima.